What's up, kids? How are ya? You okay? I hope so. Então, o inglês tem algumas palavrinhas que tem vários significados. É exemplo do verbo get, né? Você lembra do verbo get, que pode ser uma porção de coisa? Pois então, o over também pode ser uma porção de coisa. Um dos casos mais populares para usar o over, por exemplo, é quando alguém pergunta Where is the book? Where is the book? E alguém fala It's over here. It's over here. Bom, você sabe como usar esse over aqui? E mais os outros 9 que eu vou explicar para você? Se não tem certeza, fica comigo pelos próximos minutos que você vai aprender tudo sobre como usar o famoso e polissêmico over, tá bom? Eu sou o professor Eduardo Gaffa e você sabe que o combustível pra gente que está aqui do outro lado fazendo vídeo são os seus likes, são também as suas inscrições. Então, por favor, seja generoso, deixe seu like aí, também inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão na batalha aí pelo inglês também. E no final eu tenho classicamente uma pergunta para fazer para você e adoro quando você responda, por isso não deixe de responder. Tá legal? Muita gente fica insegura de usar o over, embora ouça o over o tempo todo, é porque ele pode ser usado como adjetivo, como preposição, como advérbio, também como prefixo e também em algumas expressões. No primeiro caso que a gente viu, né, ele está sendo usado como advérbio. Já vou explicar como. Muitas vezes para a gente é estranho perceber quando alguém fala the book is over here or the book's over there. Lembra que here é aqui e there é lá, né? Então, às vezes o cara usa over here ou over there, assim como ele usa também right here and right there. Mas veja, qual é a diferença de dizer here ou there ou dizer over here and over there? Basicamente, a gente usa o over here ou over there para dizer que ele está bem aqui ou bem ali, ou seja, de uma forma que a gente consiga visualizar o que a gente está falando. Se eu falo aqui, eu estou sendo um pouco mais genérico. Se eu falo lá, eu também estou sendo bastante genérico. Mas se eu falo over here or over there, querendo dizer que é aqui mesmo ou lá mesmo, fica mais fácil de a pessoa perceber então que o objeto, a coisa que a gente está se referindo, está próximo de nós ou, né, de uma forma visível para a gente. Então esse over seria como traduzi-lo como bem aqui ou bem lá. Fica estranho para a gente traduzir, mas o uso de dizer over here, over there, assim como right here, right there, tá, é bastante comum e um dos mais usados. Começa a usar também para usá-lo como adjetivo. Bom, aí é bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo, que todo mundo está acostumado a dizer the game's over, the game is over, ou seja, o jogo está terminado, the game is finished, finished, ou seja, aqui eu estou dizendo que o jogo acabou, e esse caso é o mais comum para todo mundo, e assim eu estou usando o over como adjetivo. Se no primeiro momento eu usei como advérbio, over here, agora eu estou usando então game is over, the game is over, eu estou usando ele como um adjetivo. Esse aqui também é tranquilo, né? Para falar que alguma coisa está encerrada. Agora vem os casos mais legais. No nosso terceiro caso, eu poderia muito bem dizer assim, ó, I have been teaching English for over 26 years. I've been teaching English for over 26 years. Para dizer que eu leciono inglês há mais de 26 anos. Nesse caso, o over está sendo usado como a expressão more than. Veja que eu estou enfatizando o tempo que eu faço, dizendo que é acima do período de 26 anos. Eu tenho estado lecionando inglês há mais de 26 anos. I have been teaching English for over 26 years. Também, veja que não é um período, não estou precisando exatamente quando, só estou dizendo que passaram-se 26 anos e há mais de 26 anos. Por isso, esse over than 26 years está sendo usado como more than 26 years. Mas o over, por ser mais curtinho, acaba sendo mais usado do que more than. Mas você poderia também usar o more than nesse caso. E ainda dando essa ideia de mais, de excesso, certo? A gente tem o over usado como prefixo, ou seja, antes das palavrinhas, certo? Se, por exemplo, alguém vem com a cara toda amassada, assim, e tal, e aí você olha, what happened? What happened? O que aconteceu? E a pessoa responde, I overslept last night. I overslept last night. Ou seja, eu dormi demais a noite passada. Veja que esse over entrou antes do verbo sleep, para dizer que você fez em excesso aquilo que vem do lado dele. Como, por exemplo, overeat, né? Comer demais. Ou também overheat, de superaquecer, no caso de um motor. The engine has overheated. Ou o motor superaqueceu. Então, esse over antes das palavrinhas, junto com elas, é um prefixo que indica excesso, indica a mais. E essa ideia do over acaba sendo
bem tranquila para a gente quando a gente está falando de mais do que alguma coisa. Você vai ver agora nos próximos casos em que ele vai aparecer para a gente como uma preposição. Saca só. Quando a gente vai numa festa, por exemplo, que tem uma plaquinha assim escrito Only over 18. Only over 18. Ou seja, dizendo que somente acima dos 18 anos para entrar naquela festa. Nesse caso, o over poderia ser muito bem usado como above, como a preposição above, acima de. Então, com menos de 18 anos não, mas dando essa noção ainda do over para cima, né, subindo, a gente diz então over 18, querendo dizer que somente acima dos 18 anos são aceitos nessa festa. Fica fácil de entender, né? Como sinônimo de above. Ainda reforçando essa noção de em cima, a gente poderia dizer assim, ó, the vase is hung over the windows. The vase is hung over the windows. Ou seja, o vaso está pendurado acima das janelas. E nesse caso aqui, esse over poderia tranquilamente ser substituído pela expressão on top of, que é uma preposição que, assim como above, quer dizer em cima ou acima. Above quer dizer acima, mas on top of quer dizer em cima. E aí então a noção do over segue valendo de que está uma coisa para cima, certo? E ainda como preposição, mas não nessa ideia agora de em cima ou acima, a gente tem também o exemplo da música Somewhere Over the Rainbow, em que ele está dizendo que em algum lugar do outro lado do arco-íris, em algum lugar, somewhere over the rainbow. Então esse over nessa expressão aqui dá a noção de algum lugar do outro lado do arco-íris. Certo? Então esse over também poderia valer como a expressão ou a preposição across. Olha que maluco, agora já não é mais em cima, mas do outro lado, across, certo? E também quando a gente fala assim, ó, many things happen overnight. Many things happen overnight. Muitas coisas acontecem ao longo da noite. Nossa, o que será que acontece? Many things happen overnight. Veja que aqui ele entrou junto com a palavrinha night, tá quase como um prefixo, para dar essa noção de ao longo da noite, certo? Ou durante a noite. Aqui, esse over poderia ser usado como a expressão during, como a preposição during, que quer dizer durante. E chegando perto do finalzinho do nosso vídeo, existe também o over sendo usado como a preposição about. No exemplo, I don't want to talk over it now. I don't want to talk over it now. Eu estou dizendo que eu não quero falar sobre isso agora. E esse over, então, poderia ser tranquilamente também substituído por about, a preposição que diz a respeito de alguma coisa. E para fechar, então, o nosso último exemplo, eu poderia dizer assim, ó, we could be talking about it over and over again. We could be talking about it over and over again. Ou seja, nós poderíamos falar sobre isso, o que nós estamos falando que é over, nós poderíamos falar sobre isso mais e mais e mais novamente. E aí então a título de uma expressão, dando a noção da repetição, over and over again. Over and over again. É uma expressão também bastante usada principalmente nas músicas e que dá essa noção de repetição de uma coisa que pode ser ou que é contínua. Como nesse caso, nós poderíamos estar falando sobre isso muitas vezes novamente. Ficou legal? Agora que você já domina 10 casos diferentes de como usar o over, fica aqui a minha pergunta. Is this class over 5 or under 5? Que aqui seria o antônimo de over, seria o under. Over, under. Então seria acima ou embaixo. E aí vem a pergunta, né? Se essa aula aqui ela é acima de nota 5 ou abaixo de nota 5, coloca pra mim aí, coloca a nota que você quiser. O que eu quero mesmo é que você responda pra mim. Ok, thank you very much friends for watching this video. See you next time. God bless you and bye bye guys. Now.